Graças a Deus, né? Paz do Senhor, querido. Estão felizes com o Senhor? Bom, eu quero falar um pouquinho de uma história que eu acho que vocês já ouviram muito da parte do Senhor, muito da parte de Deus. Eu acho que muitos pregadores aqui, bem maiores, mais renomados do que eu, mais estudados do que eu, falaram. E essa história você conhece. Está em 1 Samuel, capítulo 17, verso apenas o 45. Falar sobre uma importante pessoa, mas também que teve uma importante contribuição na obra de Deus. Teve os seus erros, como você e como eu, mas foi tremendamente usado pelo Senhor, como eu quero ser e como você quer ser. Vou falar sobre Davi, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 45. Texto muito conhecido e de ousadia. Querido, eu quero falar sobre essa história, uma parte dessa história. 1 Samuel, capítulo 17, 45. É um texto muito conhecido, né? Diz assim, você encontrou? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, escudo ou lança, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Nós sabemos um pouco da história de Davi, eu não vou delongar sobre a história em si, mas nós sabemos que Davi teve muitas batalhas, muitas vitórias. Isso causou certa inveja no rei Saul. As mulheres fizeram cânticos até, né? Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Antes disso ele já tinha sido ungido para ser rei em Israel, já tinha vindo essa história antes de ter sido rei. Nós sabemos de tudo isso. Mas tem um detalhe que me chama a atenção e que Deus fala, e a revelação que Deus deu ao nosso coração, eu creio que ela é espiritual para a sua vida, para essa igreja. Eu quero falar exatamente sobre aquele ponto em que Davi estava diante do rei Saul. O rei Saul havia dado todos os apetrechos para ele lutar. Olha, não queria primeiro deixá-lo lutar contra o gigante Golias. Mas depois, convencido pela história que Davi contou a Saul, que tinha matado um urso e um leão para proteger as ovelhas de seu pai Jessé, pai este de 8 filhos, e Davi era o mais novo, e era pastor de ovelhas, não sabendo ele que este trabalho já o estava preparando para um ministério futuro, que era de pastorear o povo de Israel, sendo rei. E ele era o menor, né? Ele era o mais fraco, talvez. A Bíblia diz que ele tinha boa aparência, mas ele tinha suas, humanamente falando, deficiências. Mas o Deus que estava com ele não é deficiente, ele é eficiente em prol daquele que o serve. E diz a palavra do Senhor que os anjos dele acampam-se ao redor daqueles que o temem para o livrar. Esse mesmo moço realmente contou para Saul que matou um urso e um leão para proteger as ovelhas de seu pai. E neste momento Saul falou: então tá bom, você vai. Pegou uma armadura, um capacete, uma couraça, uma espada e deu para ele lutar. Davi mal conseguia andar com tudo aquilo. Imagina, sujeito de estatura média baixa, andando com tudo aquilo, ele não conseguiu. Entregou tudo para o rei Saul, disse que ele não serviria de nada e foi fazer algo que eu quero exatamente mencionar o tema dessa mensagem para você. Foi pegar 5 pedras lisas no ribeiro, um alforje, uma funda, e pegou também o seu cajado. Eu quero falar sobre essas 5 pedras. Muitos de nós pensamos, por que 5, sendo que ele usou uma só? E Deus me deu uma revelação espiritual quando eu preguei essa mensagem a primeira vez a respeito dessas 5 pedras. Espiritualmente falando, para a nossa vida hoje, para esta igreja, cada uma dessas pedras tem um significado para a sua vida. Uma era para acertar apenas, mas ele precisou de 5 no seu alforje. Cada uma, Deus nos deu uma revelação. Você pode ler esse texto e ter outra revelação da parte de Deus, mas hoje eu quero compartilhar aquela que Deus falou no nosso coração para você. O povo de Israel, ele tinha, em cada momento de sua história, aquelas palavras que determinavam o Deus que eles serviam, baseado na sua necessidade. Por exemplo, em Jeremias 23, 6, nós conhecemos o Tsiekenu Yavé, que é o Deus que é a nossa justiça. Fala desse Deus de justiça. Talvez essas 5 pedras comecem por aí. A primeira, Deus é a sua justiça. Você está com uma causa difícil, você está com uma situação difícil, qualquer que seja a dificuldade. Se nós cremos na Bíblia como nosso manual, como um manual infalível, como algo escrito, como dizem por aí, por comedores mesmo de feijão, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos acreditar que nosso Deus é um Deus de justiça. E Ele pleiteia a tua causa, querido. Ele está de olho na tua causa, nas tuas situações.
Talvez a segunda pedra significasse, como está em Juízes 6, 23 e 24, o Senhor é a nossa paz, o Jeová Shalom. Deus é a nossa paz. Se você está precisando de paz, você está precisando de colocar essa segunda pedra no seu alforje, querido. Os dias estão turbulentos, os dias estão complicados, os dias estão atribulados, os dias estão agitados. Coloca essa segunda pedra no teu alforje também nessa noite, em nome de Jesus. Jeová Shalom, Deus é a tua paz, o Senhor é a nossa paz. Como Salmo 23, 1, Deus é o nosso guia, é o Jeová Raá, Deus é o teu guia. Não adianta a gente tentar trilhar por caminhos que não conhecemos. Eu costumo dizer a seguinte oração: Deus, se o Senhor não for comigo, vai ficar difícil, vai ficar complicado. Talvez a quarta pedra que você está precisando em Gênesis 22, 14, o Deus provedor. Talvez você está precisando de uma provisão, a Jiré, o Deus da provisão. E talvez a quinta pedra no Velho Testamento, ou para você hoje em Êxodo 17, 15, você está precisando de uma vitória. Deus é a nossa vitória, ou a nossa bandeira, Jeová Nissi. Assim o povo de Israel agia. Em cada momento de sua vida existia uma necessidade. Para cada necessidade, existe em certos pontos da palavra de Deus um Deus provedor, um Deus de paz, um Deus de justiça, um Deus que é a tua bandeira, que é a tua vitória. Mas ainda não é a revelação, porque isso está na Bíblia, que Deus deu ao meu coração para a sua vida, e ela começa agora. A primeira pedra, quero que você entenda isso como atos proféticos na tua vida, querido. Comece a ficar ligado em tudo isso que vai ser falado aqui agora, que é para a sua vida. São 5 pedras lisas que Davi pegou e colocou no teu alforje. Uma ele acertou, mas ele precisou de 5. Ele pegou 5. A primeira, dada uma revelação que Deus nos deu, Davi foi extremamente corajoso em lutar com aquele gigante. E ofensas e mais ofensas foram proferidas. A primeira pedra é a pedra da coragem. Talvez você está precisando de um pouco de coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Talvez tanto o diabo tenha te afrontado ou colocado medo. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que isso vai mesmo à frente? Querido, se foi Deus quem falou, se você já teve a confirmação da parte de Deus, não tem será, não tem se, não tem talvez, não tem quem sabe, é e ponto final. Quando Deus diz a Moisés lá, né? E aí, Deus, vou falar quem é que está me mandando. Deus respondeu: diga que o eu sou te enviou. Ele não disse que o eu era ou eu serei. Muita gente ministra até sobre isso. É o Deus presente. É o Deus que é. Era naquele tempo, é hoje, será sempre, lógico. Mas quando você está tratando diretamente com você, ele é o eu sou. Muitas ofensas, como eu disse, foram proferidas. O próprio Golias diz para Davi assim: sou eu algum cão para tu vires enfrentar-me com pedaços de pau e pelos seus deuses? Golias amaldiçoa Davi. Está relatado em 1 Samuel 17, 43. Mas a coragem de Davi transcendia todo o entendimento e a sua ousadia era maior que o mundo inteiro, quando a resposta, que é o texto inicial dele, foi exatamente essa. Davi disse, porém, àquele filisteu: tu vens a mim com espada, com escudo e com lança. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo ele te entregará nas minhas mãos. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos saberão que o Senhor reina, não com espada ou com lança, porque do Senhor é a guerra. E hoje mesmo ele entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Depois disso a história se prolonga da seguinte forma: Golias veio ao seu encontro, ele deixou a sua filha, pegou uma pedra em seu alforje, atirou, acertou na testa de Golias, ele caiu, pegou sua própria espada em cima dele e o matou cortando a cabeça. Precisava da pedra da coragem no alforje, querido. A pedra da coragem estava lá dentro. Não foi essa que ele atirou, você vai entender. Mas a pedra da coragem estava lá dentro. Eu quero que você feche os teus olhos e, como ato de fé, abra a tua mão em nome de Jesus. Isso não vem de mim, mas eu também preciso. Eu estou aqui de mãos abertas. Você está de olho fechado, você não está vendo, mas eu estou aqui de mãos abertas para receber, como ato profético sobre a tua vida, a pedra da coragem para você colocar no teu alforje espiritual nessa noite.
Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida uma pedra, e a pedra da coragem na tua mão. Veja com os olhos espirituais em nome de Jesus, e daqui para frente você vai enfrentar qualquer gigante que exista nessa terra, porque o teu Deus é maior do que qualquer gigante deste mundo. Em nome de Jesus, fecha a tua mão como ato profético e de ato de fé, e receba essa pedra da coragem, em nome de Jesus. Coragem para ganhar almas para esta igreja, coragem para continuar nessa trajetória que foi traçada por Deus aqui. Eu não preciso te falar nada, apenas sinto a presença de Deus de tal forma que confirma que a tua vida e que essa igreja é da vontade do Deus que eu sirvo. Então aperta bem essa pedra da coragem aí, querido. Você vai precisar dela no dia a dia. Você vai precisar povoar os céus. E para isso você vai precisar entrar por lugares em que esta pedra vai ser necessária no seu alforje espiritual. Porque você também está numa batalha. Você também está nessa batalha com os teus irmãos. Não contra eles, mas com eles, para vencer em nome de Jesus. E a resposta de Davi foi o texto que eu falei. Como ato de fé, em nome de Jesus, você recebeu agora essa pedra da coragem. Creia nisso. A segunda pedra é a pedra da oração. Davi orava a Deus. A história nos mostra isso. Teve seus erros lá na frente. Teve seus erros também. Mas eu estou falando desse momento da vida dele. Esse momento de vitória. Esse momento de glória. E ele, como nós, assim como foi vitorioso, você também vai ser e será para a glória do Senhor. Mas você precisa dessas 5 pedras. A segunda é a pedra da oração. A oração é a chave. É a chave que move o braço de Deus em teu favor. Não tem mais nada que move e comove o coração de Deus do que um coração quebrantado e um espírito contrito. Diz a Bíblia que este o Senhor não despreza. Sabe aquela oração assim, Deus, estou precisando tanto do Senhor, sou nada, sou tão pequenino, eu preciso tanto. Mas não é aquela oração, né, do fariseu, do publicano, não, né? Que ele orou daquela forma: obrigado, Senhor, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Tipo assim, obrigado, Deus, porque eu sou o cara. E o coitado estava lá. A oração foi bem diferente. Não é esse tipo de oração. É aquela oração que reconhece a tua posição diante do Deus que você serve. Ele é maior do que qualquer coisa que exista nessa terra. Então nós somos infinitamente menores. Mas diante de uma batalha, Ele te faz grande, porque o nome dEle vai ser louvado, o nome dEle vai ser exaltado. E se você já está com a pedra da coragem na sua mão, a pedra da oração, e esta pedra você tem que manuseá-la todos os dias da tua vida, porque você tem que buscar a Deus enquanto se pode achar. É assim? Busque. E através da oração, essa pedra tem que estar no teu alforje espiritual. E como é espiritual, você anda com ele todos os dias. Vá para o trabalho com ele, né? Uma bolsinha do lado como se fosse um alforje. 5 pedras. A partir de hoje você vai enxergar do teu lado o teu alforje espiritual em nome de Jesus. 5 pedras dentro dele. A primeira que eu falei foi qual? Coragem. A segunda, oração. Deus, essa tem que ser oração. Deus, eu quero ter uma vida de oração e busca. Porque Deus tem pensamentos de paz para nós. Diz a palavra dele, Jeremias 29, né? 11, 12, 13, me parece. Eu bem sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me encontrareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, o 13, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E não para não, Deus responde: e serei achado de vós, diz o Senhor. Ele responde: e serei achado de vós. Busca Deus na oração. Feche teus olhos mais uma vez. Quero que você creia nisso como um momento espiritual. Abra a tua mão. Teu alforje já está com a pedra da coragem, querido. Você vai enfrentar a batalha sim. Ninguém que não vai. Vai enfrentar. Mas você já vai ter muito mais coragem em nome de Jesus, porque você recebeu. Se você recebeu pela fé, você já vai ser abençoado. Agora essa pedra ela é diferente, ela tem que ter um estado de espírito mesmo da sua parte, da sua alma, de uma forma diferente.
A primeira você desejou e eu creio que Deus colocou na tua vida. Mas a segunda você tem que desejar muito mais, porque você tem que ter uma atitude diária para evidenciar que essa pedra faz parte do seu alforje espiritual. E essa atitude diária é a oração. Não há nada que não seja vencido com muita oração. Não há nada. Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua mão agora, sobre a tua vida, essa segunda pedra, a pedra da oração. Porque com a oração você vai vencer qualquer situação, qualquer gigante que exista nessa terra. Mesmo que você pareça diante deles como gafanhotos, o seu Deus, o Deus que você serve, te dará coragem e a tua vida de oração te fará vencer e vencer e vencer para a glória do Senhor. Fecha a tua mão como ato de fé e recebe essa pedra da oração, mas essa pedra determina que você está fazendo um compromisso de orar mais pelos seus líderes, pelos seus pastores, pela tua igreja, pela tua vida, pelo teu ministério, por este ministério, quem estuda pela tua classe, quem trabalha pelo teu emprego. Deus não te colocou onde você está apenas por mera coincidência. Ele te colocou para você, com essas 5 pedras, ser usada por Ele, em nome de Jesus. A terceira pedra não pode faltar, porque sem ela é impossível agradar a Deus, né? A pedra da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. A fé, uma palavrinha de 2 letrinhas, mas se você parar para pensar, é uma imensidão de coisas que envolve essa pequena palavra, não é? Pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Lembra, Hebreus 11 tem a calçada da fé. Eu tenho uma mensagem que chama, ao invés de a calçada da fama, eu tenho, preguei uma mensagem que título A Calçada da Fé. E ali vem os heróis da fé, né? Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício, não é? Até prostitutas, ex-prostitutas fazem parte da linhagem do nosso mestre, porque alcançaram misericórdia e arrependimento. Nós temos isso. Essa pedra da fé. A fé é uma coisa que você tem que decidir, você tem que buscar, mas não se iluda. A forma de Deus acrescentar mais fé na tua vida, a forma de você buscar mais fé, é como se fosse um músculo. Imagina você malhando numa academia. O que vai acontecer com o seu músculo? Ele vai aumentar. Ele se fere primeiro, porque esse é o processo, há uma ferida, e aí o próprio organismo trabalha recompondo aquilo ali, então você tem um aumento de massa muscular. A fé é do mesmo jeito, você tem que exercitar. E qual que é a forma de exercitar a sua fé? É passando pela prova e dando glória a Deus. É passando pelas provas e cada dia mais dando glória a Deus. Eu não sei quantos de vocês, eu falo isso onde eu vou. É difícil agradecer a Deus pelas provações, mas isso é um ato de fé. Não é porque você está passando problemas, não é aquela oração hipócrita, Deus obrigado por causa desses problemas que eu estou passando, não. Deus obrigado porque esses problemas vão me fazer crescer na tua presença. E eu sei que o Senhor está comigo e eu os vencerei por amor de ti mesmo e para a honra do teu nome. Quando você atribui, querido, pela fé, os atos que acontecem na tua vida, as vitórias que acontecem na tua vida, por menores que sejam, ao Deus que você serve, Ele vai te colocar no muito, como foi falado aqui. Isso é um princípio de gratidão também. Ah, Deus, eu recebi só um pouquinho aqui. Não, Deus, obrigado. Muito obrigado por isso. Muito obrigado. Pode parecer pouco aos olhos dos outros, mas, querido, veio de Deus. É presente. Essa terceira pedra que você vai colocar no seu alforje, e aí eu te convido, ou convido apenas aquelas pessoas que realmente já estão com a primeira, com a pedra da coragem. Por quê? E é nessa ordem, tem que ter coragem para colocar essa pedra da fé no alforje espiritual, porque os problemas podem aumentar, mas as vitórias vão continuar cada vez maiores na tua vida também. Em nome de Jesus. Não tem vitória sem problema, mas a forma de Deus permitir que você adquira mais fé é exercitando esta fé. E exercitar a fé é vivenciar situações cada vez maiores para você, pela prática, a fé praticada, alcançar essa dádiva de ser alguém de mais fé. Alguém a ponto de dizer para esse monte, passa daqui para lá, você já imaginou? Montanhas, né?
Talvez não seja uma montanha física daqui que você vai mover, até porque a cidade é bem povoada, você vai mover prédio junto com montanha, não vai poder, né? Vai complicar, vai ser para as pessoas que estão lá. Mas talvez tenha muitas montanhas dentro do coração de pessoas da sua família que ainda não servem ao Senhor, que precisam ser movidas. Óbvio que esses corações têm que se abrir para o Senhor, mas a fé que Deus vai projetar na sua vida agora, em nome de Jesus, se você tiver coragem para isso, se você tiver colocado mesmo a primeira pedra e tem coragem e quer, não é obrigado, você vai receber em nome de Jesus. A pedra da fé, ela só vai ser simbolizada aqui agora, porque no dia a dia que você vai perceber isso acontecendo. Mas você quer? Então fecha os teus olhos. Eu também estou de mão aberta aqui para receber. Em nome de Jesus, Deus, nessa hora eu quero até orar, porque é difícil às vezes a gente entender esse conceito de mais fé, esse conceito de passar por mais problemas, e as mentes aqui talvez estejam pensando: Senhor, mas eu já estou vivenciando tanta coisa, ainda vai vir mais. O Senhor manda dizer para essas pessoas assim: virão mais vitórias também, em nome de Jesus. E talvez, Senhor, as pessoas não tenham percebido, ou talvez eu também não tenha percebido, mas vale a pena quando eu chego na vitória. A caminhada valeu a pena, e eu posso dizer quando eu chegar na minha vitória que valeu a pena tudo que foi, tudo que aconteceu. Então, Senhor, de mãos abertas, eu peço ao Senhor, deposite sobre nossas mãos essa terceira pedra, a pedra da fé, porque nós queremos ter fé mesmo, para mover montanhas em corações incrédulos, para que esta casa seja cheia de famílias convertidas ao Senhor Jesus. Pela fé nós profetizamos que essas cadeiras são poucas, pela fé nós profetizamos que aqui tem líderes, que aqui terá dificuldade de fazer até uma agenda de pregações, de louvor, porque pessoas serão levantadas para isso, pessoas serão usadas para isso. Talvez alguns pensam que estão tão limitados aqui à frente, mesmo no louvor ou nas mensagens, mas o Senhor usa o pequeno para confundir o grande, o Senhor usa o que não é para confundir o que se acha, e o Senhor usa esta igreja para confundir aos nossos adversários, porque o Senhor tem compromisso. Então deposita sobre as nossas mãos agora. E nós fechamos as nossas mãos agora também como ato de fé, recebendo essa pedra. A pedra da fé, Senhor. Porque é difícil, Deus. É difícil muitas vezes acreditar em algo que a nossa visão humana está vendo o contrário. Mas essa fé vai nos fazer ver além. Ver além, ver além. Porque o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha. Quem é Deus como o nosso Deus? O Senhor nos unge de força e adestra as nossas mãos para o combate. Ao Senhor nós louvaremos. Então, eu quero depositar, e junto com os meus amados que fizeram isso espontaneamente, depositar no meu alforje espiritual essa pedra da fé. A fé de que dias melhores estão por vir, a fé de que os dias que vão se seguirão de problemas, mas seguirão de muitas vitórias em nome de Jesus, porque a sabedoria que o Senhor nos dará é tamanha que já vão reconhecer que isso é muita fé que vem do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu recebo. A tua igreja recebe, em nome do Senhor. Recebeu aí, querido? Terceira pedra, a pedra da fé. Primeira, vê se você está ligado, coragem. A segunda, e a terceira? Quem está com essas três pedras no alforje, levanta a mão e diga glória a Deus. Amém, você recebeu em nome de Jesus. A quarta pedra, a pedra do conhecimento de Deus. Você tem que conhecer a palavra, você tem que conhecer Deus. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo é o texto que está relatado em Oséias, capítulo 6, verso 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. A chuva no tempo certo. Está quente, lá fora muitas vezes não está chovendo. Mas a chuva que cai aqui é a chuva espiritual. E ela regará os campos e os tornará férteis para a colheita. Esse é o Deus que eu creio, querido. Eu quero te afirmar com a autoridade de Deus, esse projeto é do Senhor. Creia nisso. Use essa pedra da fé. E invista nisso. E propague isso, para que a glória de Deus encha este lugar. Como fez no chamamento de Isaías, de fumaça dos quatro cantos desse lugar. Que a presença de Deus seja palpável neste lugar, de
tão forte que ela seja, em nome de Jesus. Para isso você tem que conhecer. Davi conhecia bem o seu Deus, tinha intimidade com ele, por isso foi tão ousado. Você só pode exercer ousadia diante de batalhas de sua vida quando conhecer verdadeiramente o Deus que você serve, o Deus que é o nosso general, o Cristo que é o nosso general. Ele perde alguma batalha? Se você conhece o Deus que você serve, as suas batalhas serão vencidas pela autoridade e ousadia que Deus te dá a cada dia, porque você o conhece, você busca essa intimidade e Ele te dá. Você quer? Então é só pedir. Pedir, dá-se-vos-á. Não é assim? Bata, a porta vai se abrir. Busque e você encontrará. Assim a palavra do Senhor diz. Busque esse conhecimento, lendo a palavra, lendo livros também, né? Buscando crescer e cada dia mais conhecer Deus e em Deus crescer no Senhor. Grandes coisas o Senhor tem para aquele que o busca. Grandes coisas o Senhor tem para quem quer conhecê-lo. Você quer conhecer mais de Deus? Essa é outra pedra que você vai simbolicamente colocar no seu alforje, mas ela também necessita de uma atitude sua e minha diariamente, de uma atitude nossa. Como que eu posso conhecer a Deus? Conhecendo primeiro as suas escrituras, buscando primeiro conhecê-lo através de sua palavra, que é infalível. É o livro mais vendido até hoje, não é? Preguei na outra igreja e continua no livro dos recordes, como o livro mais vendido. Porque esse fala de um Deus vivo, não de um Deus morto. Então fecha a tua mão em nome de Jesus, abra a tua mão em nome de Jesus mais uma vez, com os olhos fechados, mas eu quero que você esteja crendo nisso, querido. Nós estamos fazendo teatrinho aqui, não. Isso que você está fazendo tem um poder no plano espiritual. Isso tem um poder no plano espiritual, tem um valor no plano espiritual. Não está acontecendo um mero teatrinho aqui para enfeitar uma mensagem, não. É algo que Deus colocou no nosso coração para que você recebesse nessa noite da parte dele, não de mim, longe de mim, mas da parte dele. Então, em nome de Jesus, receba a pedra do conhecimento de Deus, aquela que determina que você vai buscar e buscar e buscar mais o Senhor, ainda mais do que você o faz. Não estou dizendo que você não faz, querido. Eu estou dizendo que o que Deus quer de você ainda é algo mais. Assim como o seu coração tem que desejar da parte de Deus, algo mais. Se é ministério de louvor, algo mais. Espiritualmente, tecnicamente também. As duas coisas juntas são necessárias, unção e técnica. Se é ministério da palavra, estude, busque. Se é você que talvez pensar, eu não sei qual é o meu ministério, você tem, você é chamado por Deus. Ninguém foi chamado aqui para ficar sentado no banco apenas olhando para frente. Você foi chamado para ser usado pelo Senhor. Então fecha a tua mão em nome de Jesus como ato de fé. Receba essa pedra do conhecimento, que determina que você não vai ter conhecimento agora, mas que você vai buscar ao Senhor. E como compromisso seu com Ele, você vai conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo dia após dia, em nome de Jesus. E a quinta pedra, essa sim, que foi atirada contra aquele gigante, para a gente encerrar, é a pedra do poder de Deus. Depois que você tem coragem, oração, fé, conhecimento de Deus, Deus derrama sobre você o poder dele. Se você crê, não é assim? No nome de Jesus você vai expulsar demônios. Você vai erguer as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você pode até beber alguma coisa mortífera e não lhes causará dano algum, porque o Senhor é contigo. Lembro-me de Paulo nesta hora, homem cheio do poder de Deus. Alguns textos são chave na vida de Paulo, que eu amo, gosto demais da conta. Imagino eu que em diversos momentos na vida de Paulo, apesar desse texto ter sido relatado, se não me falha a memória, Romanos 8:18, mas em vários momentos eu creio que ele repetiu. Acho que ele entendia que existiam 5 pedras lisas no alforje espiritual dele. Ele disse, mas essa leve e momentânea tribulação produzirão em mim um eterno peso de glória. Você consegue entender isso? Você está passando por aquilo que você não está aguentando mais e abrir a boca e dizer, imagino eu que no momento da víbora o picar, ele possa ter pensado nisso, já tinha proferido. Então, esta leve e momentânea tribulação produzirão em mim um eterno peso de glória.
Quando você for passar por alguma tribulação, seja cheio do poder de Deus a ponto de dizer: esta leve e momentânea tribulação produzirão em mim um eterno peso de glória. Seja no trabalho, seja onde for, esta leve e momentânea tribulação produzirão em mim um eterno peso de glória. E você vai ver que as tribulações deste mundo, outro texto dele também, não são para comparar com a glória que nos é esperada. Tem muita coisa te esperando, querido. Tem muita coisa boa para te acontecer. Você tem que crer. Agora sim, você já está pronto para tirar a pedra. Essa pedra, de forma retilínea, uniforme. Claro que essa precisão toda só podia vir do Espírito Santo, né? Uma funda, apesar de que existia uma certa prática, né, naquela época, mas uma precisão imensa a ponto de historiadores contam que foi nas interjeições do capacete que cobria toda a cabeça daquele gigante contam também os historiadores, cerca de 2,92 metros de altura. Não sei se esse dado realmente é real, são historiadores e não tem a medida assim, é muito exata, cada um trata de uma forma, mas de uma coisa é certa: era um gigante, senão não seria chamado de tal. Era maior do que a maioria ou de todos os homens, era forte, era invencível até Davi. E Davi, um pequenino pastor de ovelhas, com as 5 pedras no alforje, atirou a 5ª pedra, porque ele estava cheio do poder de Deus, e acertou e derrotou aquele gigante. Busque o poder de Deus do alto e verás coisas sobrenaturais acontecerem com você, em você e através de você, nesta igreja, lá fora, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, ou por onde quer que você passar, a obra de Deus estará com você e a seu favor. Busque a pedra do poder de Deus. Das nossas vidas depende dela, depende totalmente. Deus está sempre presente e disposto a glorificar o nome dele através de nossas vidas. Ele está sempre disposto a nos usar, derrubando os gigantes que nos assolam, depende de nós colocarmos as 5 pedras no nosso alforje espiritual. Creia que as 5 pedras estão por direito imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas elas estão à sua disposição para você usar com qualquer gigante que assolar a tua vida daqui para frente, em nome de Jesus. Você tem que estar cheio do poder do Senhor. Você tem que estar cheio do poder de Deus. Esse poder vem, querido, como chuva, como fogo, como água, como diversas formas. Veio ao povo do deserto como nuvem de dia e como coluna de fogo à noite. Veio como brilho na face de Moisés apenas por enxergar Deus de costas. Veio naquele momento em que Lázaro foi ressuscitado apenas com uma ordem, mas a fé usada foi a fé do povo. Foi a fé do povo. Veio naquele momento em que Moisés bateu o cajado, ao contrário do filme hollywoodiano, mas ele bateu o cajado diante do Mar Vermelho, o mar se abriu e o povo passou a pés enxutos e os egípcios foram todos exterminados. O poder de Deus veio na Bíblia em diversos momentos. Veio quando aqueles 10 leprosos foram curados. Um só voltou, mas veio quando aqueles 10 leprosos foram curados. Veio, querido, quando aquela sogra foi curada. Veio quando aquele homem chamado Saulo caiu do cavalo porque viu a face do Senhor, se converteu, se preparou e veio como um poderoso Paulo para a glória de Deus Pai. Veio, querido. Veio quando o próprio Cristo andou sobre as águas, o poder de Deus ali foi manifesto, aleluia. Veio quando aquele discípulo também falou: se és tu, manda-me ir ter contigo. E por um momento ele andou sobre as águas, começou a afundar porque duvidou, esqueceu que o poder de Deus estava sobre ele. Veio quando lá atrás, antes de Cristo, já havia sido profetizado realmente que viria o Messias e que ele levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz. Como eu orei domingo, estava sobre ele
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Veio quando aquele moço gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus deu atenção àquele moço e o curou. Veio quando aqueles homens desceram aquele paralítico pelo telhado daquela casa, porque a multidão era tanta para receber e ver o poder de Deus acontecer, que não tinha lugar para passar pelas portas ou janelas. Desceram pelo telhado e ele saiu dali carregando a sua cama. Poder de Deus. E agora você vai perceber algo mais poderoso. Veio quando Jesus, ainda sendo crucificado, não reclamou. Como ovelha muda, foi levado ao matador, foi pregado na cruz, colocado sobre ele coroa de espinhos. O couro cabeludo, queridos, é a parte do corpo que mais sangra no ser humano, diz a ciência. E a agonia de Jesus fisicamente era tanta, que eu acho que não dá para escrever com palavras. O poder de Deus manifesto ali. E se você não sabe, ainda na cruz ele proferiu 7 frases marcantes. Uma delas eu quero te dizer: a manifestação do poder de Deus veio quando Jesus perdoou a todos aqueles que estavam ferindo, traspassando com lança ao seu lado, colocando esponja de bebida como que vinagre para ele beber quando ele teve sede. É outra frase que ele diz. O poder de Deus veio naquele momento quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É esse sacrifício que Jesus quer que você se lembre nessa noite e coloque no teu alforje espiritual essas 5 pedras e não mais as tire, porque você vai precisar delas todos os dias da tua vida. E o poder de Deus veio em seu ápice, quando Jesus ao 3º dia ressuscitou. Não existe nem DNA do Cristo que nós servimos, do Cristo vivo. Não existe fio de cabelo para trás, porque a obra de Deus é perfeita. O poder de Deus se manifestou de tal forma ali, que nem fio de cabelo, eu creio, ficou para trás. E se Jesus pudesse voltar hoje, eu creio, não está na Bíblia não, mas também não é heresia, querido. Eu creio que se Jesus chegasse diante de você hoje, ele diria: fiz por você, meu filho, e se preciso fosse, eu faria tudo outra vez. Ah, querido, a presença de Deus é real neste lugar. O poder de Deus é real nesta casa. Pelo teu compromisso, pelo compromisso desta igreja com Ele. São 5 pedras. Essa do poder de Deus você vai fazer diferente. Você vai colocar a mão à altura do seu coração e vai falar: Deus, eu quero. Deus, eu quero. Eu quero ser alguém como aquele do passado. Imagina isso, querido. Imagina isso como um ato de fé, em que você vai passar e a tua sombra vai curar enfermos. Eita! Você consegue crer nisso? Aleluia! Você vai apontar o dedo no focinho do demônio e dizer: sai agora, e ele vai sair em nome de Jesus. Você vai ser tremendamente usado e usada pelo Senhor. Você homem, você criança, você adolescente, você mulher, vai ser usada extremamente pelo Senhor. Deus não usa só pastores. Deus usa todos aqueles que se colocam à sua disposição. E Ele quer usar você para povoar esta igreja. Veja pelos olhos da fé essas cadeiras poucas, em nome de Jesus. Você já está com a 3ª pedra, a pedra da fé. Veja esse lugar pequeno pelos olhos da fé, em nome de Jesus. E com a tua oração, a 4ª pedra, você vai fazer a tua fé ser praticada. E aquilo que você pensou em Deus, planejou em Deus, aquilo que esta igreja pensou em Deus e planejou em Deus, você vai ser peça fundamental para que isso aconteça. A tua fé
A tua fé, querido. Mas somos tão poucos. Querido, poucos impactam um bairro, poucos impactam uma cidade inteira, se o poder de Deus estiver presente nestes poucos. Então, com a mão à altura do seu coração, repita de novo, fala: Deus, eu quero. Deus, eu não quero viver longe da tua presença. Fala as tuas palavras de adoração. Não seja guiado pelas minhas, não. Fala aquelas que vieram à tua mente, ao teu coração, sobre a pedra do poder de Deus. É a quinta e última. Para consegui-la não é tão fácil. Exige sacrifício, exige abstinência, existe o abrir mão, existe realmente você renegar alguma coisa, você renunciar a algo. E Deus vai te mostrar o que você tem que renunciar na sua vida. Eu creio que Ele já está te mostrando aquilo que você tem que renunciar na tua vida, porque você vai ser cheio do poder de Deus, querido. Você vai ser tão cheio do poder de Deus que você vai passar e vão dizer igual disseram sobre aquele moço: vai ali um homem e uma mulher de Deus. Eu gostaria de pedir aos pastores Fábio e Gabriela que passassem. Nós estamos encerrando, mas é um ato final que Deus colocou no meu coração. Você vai ficar aí no seu lugar. Eles vão passar a colocar a mão sobre a tua cabeça, porque eles têm autoridade para isso, e vão profetizar a pedra do poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba, querido, através dos seus próprios líderes, esses que Deus colocou nesta igreja como anjos aqui. Receba, 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 receba do poder de Deus. Receba. Rablastone canta ripianasso de calamanta rabaxérbia. Receba, 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 receba do poder de Deus. Receba, receba do poder de Deus, querido. Receba, receba, receba mesmo. Creia. Você cujos pastores já passaram e tocaram na sua cabeça, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a exaltar o nome do Senhor. Não se preocupe com o volume da sua voz, não se preocupe com o horário, não se preocupe com nada, não. Hoje é o dia de você receber do poder do Senhor. Hoje é o dia de você receber da graça de Deus. Hoje Ele separou para você. É o dia que Ele marcou o encontro contigo. Papai, eu também quero. Eu também quero. Deus renova pessoas aqui nesta noite. Renova, Pai, mais do teu poder, mais do teu poder e da tua unção. Deus, desenrola sobre nós o poder do Senhor. Faça-nos sentir um arrepio dos pés à cabeça, se preciso for, mas nós queremos sentir esse poder sobre as nossas veias, sobre a nossa corrente sanguínea, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Renova os teus filhos, renova os teus filhos, alegra os teus filhos, porque eles são cheios. Vai enchendo, Deus, vai enchendo a cada um, vai enchendo mesmo, mas não até ficar apenas pela metade, não, Deus, até transbordar do teu poder, a ponto de deixar um rastro de poder do Senhor por onde quer que eles passarem. E com essas 5 pedras, eles serão mais do que vencedores, mais do que vencedores. O Senhor é conosco. Que diremos, pois, a tudo isso que nos acontece? O Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Somos sacerdote real, nação santa, povo exclusivo, propriedade do Senhor, para anunciar nas trevas que não estamos mais lá, vivemos na luz do Senhor. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Senhor, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
querido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu, querido, não serás atingido, porque você está com as 5 pedras no seu alforje. E eu creio que você está recebendo o poder de Deus. As mãos que estão te tocando são mãos usadas pelo Senhor. As mãos que te tocaram são mãos para a glória dele, que flui o poder de Deus. Creia nisso, em nome de Jesus. Deus tem um ministério para a sua vida. Creia nisso. Adeus. Nós queremos isso para as nossas vidas. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Coragem, fé, oração, conhecimento do Senhor e poder de Deus. Nós queremos isso, Senhor. E a intenção do nosso coração em ouvir a Tua palavra foi uma só. E eu posso dizer que a intenção do Teu coração, Senhor, foi uma só. De fazer com que nós, os Teus servos, possamos agora enxergar um alforje espiritual do nosso lado. E com 5 pedras lisas à disposição para enfrentar qualquer gigante que exista nessa terra. Não tem gigante maior do que o nosso Deus, que é gigante. Tu és, Senhor, a rocha mais alta do que eu. Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele que nos guarda. Tu és aquele que nos protege. Desde a antiguidade não se viu, nem com o olho se viu, nem com o ouvido se ouviu um Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se nós passarmos pelas águas, não submergiremos. Se nós passarmos pelo fogo, nenhuma chama arderá em nós, meu querido. Ele nos levanta, nos ajuda, nos sustenta com a destra da sua justiça. Creia nisso em nome de Jesus. Receba tudo isso para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Um dia eu recebi essas 5 pedras, quando Deus falou comigo a primeira vez sobre essa mensagem. E eu de lá para cá passei a andar com esse alforje espiritual sempre do meu lado. Não deixei de errar diante do Senhor, porque nós somos falhos. Nós falhamos. Mas Deus não deixou de endireitar os meus caminhos em momento nenhum que eu me coloquei diante dele, em arrependimento. E falei: Deus, eu ainda estou e creio, e tenho e sinto as 5 pedras lisas no meu alforje espiritual. E é com ele que eu vou para a batalha. E a ti eu louvarei. Em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo bem forte em nome do Senhor? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.